Caminhando pelas ruas de Nagoya, uma cidade onde o ar cheira a aço e tradição, encontrei uma oficina que não tinha cartazes luminosos nem publicidade estridente. Ali, um ancião chamado Kenji trabalhava sobre um motor que, segundo o rodômetro, havia superado os 500 mil quilômetros. O que me deixou sem fôlego não foi a cifra, mas o som. Era um sussurro rítmico, uma sinfonia de metais tão perfeita que parecia que o carro acabava de sair da linha de montagem da Toyota naquela mesma manhã. Como era possível? A resposta de Kenji foi simples, mas profunda. Vocês no Ocidente limpam quando o motor falha. Nós no Japão não permitimos que o motor esqueça como estar limpo. Este é o conceito de Kaizen aplicado ao combustível. Não se trata de uma reparação de emergência, mas de uma melhoria contínua e uma preservação da pureza. Enquanto no resto do mundo nos acostumamos com a mentira da oficina convencional, aquela que te assegura que a única solução para um injetor obstruído é pagar $500 por uma desmontagem agressiva e uma limpeza ultrassônica que às vezes enfraquece os selos internos, no Japão existe uma via alternativa. Uma via que utiliza a física, a química de grau médico e a disciplina para que você mesmo, na sua garagem e com precisão nipônica, devolva a vida ao seu sistema de injeção. Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje não é apenas mecânica, é uma forma de arte que salvará seu motor e seu bolso. Estes são os 20 truques do método japonês para limpar os injetores. Número 20. O método do ciclo térmico controlado. Na engenharia de precisão japonesa, entende-se que o injetor não é apenas um tubo, é um componente que respira com a temperatura. O número 20 da nossa lista é o método do ciclo térmico controlado, uma técnica baseada na dilatação diferencial dos materiais. Os injetores modernos são construídos com uma mistura de ligas metálicas e cerâmicas de alta resistência. O problema é que os resíduos da combustão, conhecidos como vernizes, têm um coeficiente de expansão térmica muito diferente do metal do injetor. Este método consiste em induzir microfissuras na crosta de sujeira mediante mudanças bruscas de temperatura interna. Para executá-lo com precisão nipônica, devemos levar o motor à sua temperatura de funcionamento ideal, habitualmente entre 90 e 95 graus centígrados, realizando uma condução sustentada a rotações médias. Uma vez alcançado este ponto, o carro é estacionado e desligado de repente. Nesse momento, ocorre um fenômeno chamado encharcamento térmico. Ao parar a circulação de líquido de arrefecimento e óleo, a temperatura interna do injetor sobe ligeiramente devido ao calor latente do bloco do motor. Após 30 minutos deste repouso térmico, volta-se a dar partida no motor e submete-se a um fluxo de ar fresco mediante uma condução suave. Este contraste faz com que o metal do injetor se contraia e se expanda, enquanto o carvão depositado, por ser rígido e quebradiço, começa a descascar. É uma limpeza por fadiga de material. Os mecânicos no Japão realizam este ciclo 3 ou 4 vezes antes de aplicar qualquer químico, assegurando-se de que a sujeira esteja suficientemente solta para ser expulsa pelo próprio combustível. É a arte de usar a física a seu favor sem gastar um único iene, mas é apenas o prelúdio da verdadeira alquimia que você verá no próximo posto. Número 19. O aditivo de polietilamina, PA de grau médico. Se o método anterior era a preparação física, o número 19 é a intervenção química definitiva. No mercado existem centenas de frascos que prometem limpar injetores, mas a maioria são simplesmente solventes baratos baseados em querosene que apenas servem para ressecar as juntas tóricas do seu motor. Os especialistas japoneses apenas confiam em um composto: a polietilamina, conhecida tecnicamente como PA. Este não é um detergente comum. É uma molécula desenhada para sobreviver às temperaturas extremas da câmara de combustão. Diferente dos limpadores convencionais que evaporam antes de fazer seu trabalho, a PEA tem a capacidade de viajar através de todo o sistema de injeção, sobreviver ao calor da ponta do injetor e seguir limpando inclusive os depósitos na cabeça do pistão e as válvulas de admissão. No Japão, não se despeja qualquer aditivo. Busca-se uma concentração específica de grau médico. O truque aqui é a proporção. Despejar um frasco completo em um tanque cheio é o erro do novato. O método japonês sugere deixar o tanque com 1/3 de sua capacidade, adicionar o concentrado de PA e deixar que a química trabalhe em uma mistura saturada durante pelo menos 20 minutos de marcha lenta.
Este processo permite que a PA amoleça os depósitos mais duros, convertendo o carvão sólido em um lodo que pode ser queimado de forma segura. É como realizar uma limpeza dental profunda nos dentes do seu motor. No entanto, este químico é tão potente que, se for deixado por muito tempo em um sistema muito sujo, poderia desprender pedaços grandes que obstruam a micromalha do injetor. Por isso, a disciplina japonesa dita que, após este tratamento, é obrigatório realizar a purga física que detalhamos no próximo método. A química sem movimento é apenas uma promessa vazia. Número 18. Técnica de purga de alta carga em rodovia. Uma vez que tenhamos debilitado a sujeira com ciclos térmicos e a tenhamos amolecido com PEA, precisamos de uma força mecânica que a expulse. O número 18 é a técnica de purga de alta carga, mal chamada por alguns de o ajuste italiano, mas aperfeiçoada sob a metodologia japonesa da temperatura crítica. Não se trata de dirigir rápido, mas de gerar carga no motor. O objetivo é alcançar o que os engenheiros chamam de temperatura de autolimpeza. Isto ocorre quando o fluxo de gases de escape e a pressão no trilho de injeção são suficientemente altos para gerar um efeito de varredura pneumática. Para fazê-lo corretamente, você deve levar o carro a uma rodovia e, em uma marcha inferior à habitual, por exemplo, quarta marcha em vez de sexta, manter as rotações constantes na faixa das 4.000 a 4.500 voltas durante pelo menos 40 km. Neste ritmo, a velocidade do combustível que passa pelos orifícios do injetor é tão alta que atua como uma lavadora de alta pressão em microescala. Qualquer resíduo que tenha sido amolecido pela PA é literalmente arrancado pela pressão. Além disso, o calor gerado nas pontas dos injetores queima os restos de verniz que tenham ficado grudados. É vital manter a constância. Não adianta dar acelerações bruscas. A constância é o que permite que o sistema se estabilize termicamente e a limpeza seja uniforme. Ao terminar este trajeto, você notará que o motor soa mais redondo e a resposta ao acelerador é imediata. Mas cuidado, de nada adianta limpar o injetor se o depósito de combustível continua sendo uma fonte de sedimentos, e aí é onde o próximo truque vai te deixar boquiaberto. Número 17. Limpeza por vácuo de depósito. O número 17 é um método que desafia o instinto de sobrevivência de qualquer condutor, mas é uma prática comum entre os preparadores japoneses que buscam uma pureza absoluta. Muitos acreditam que é sempre bom andar com o tanque cheio para evitar a condensação, mas quando se trata de limpar injetores, o excesso de combustível é um agente diluente que enfraquece os aditivos. A limpeza por vácuo de depósito consiste em levar o carro até o limite de sua reserva de combustível quando restam apenas alguns poucos litros no tanque para aplicar o tratamento de limpeza. A lógica técnica é simples: maximizar a concentração de agentes limpadores. Ao despejar o aditivo em apenas 5 ou 6 litros de gasolina, você está criando uma solução de limpeza ultrapotente. É uma terapia de choque para os injetores. Durante este período de nível baixo, deve-se conduzir o carro em um ambiente controlado, evitando curvas fechadas que possam fazer com que a bomba de gasolina sugue ar. Os japoneses realizam este processo em marcha lenta ou em trajetos muito curtos e planos. Este método obriga a bomba de combustível a trabalhar com uma pressão ligeiramente diferente, o que frequentemente ajuda a mobilizar sedimentos que ficam estagnados no fundo do tanque. Uma vez consumido esse coquetel concentrado, é imperativo encher o tanque com gasolina de máxima qualidade para enxaguar todo o sistema. É uma técnica de risco calculado que separa os amadores dos mestres, mas se você quer evitar que essa sujeira volte a aparecer, o segredo não está apenas em como você limpa, mas no que você está queimando realmente, como veremos no posto 16. Número 16. Uso de combustíveis com traçadores sintéticos. No mercado global de combustíveis, nem todas as gasolinas premium são iguais. O número 16 foca na escolha estratégica de combustíveis que contém traçadores sintéticos e detergentes de alta estabilidade, um padrão muito rigoroso nas agências de combustível do Japão. Um traçador sintético é uma molécula que não apenas ajuda a identificar a qualidade do combustível, mas atua como um agente lubrificante para as partes móveis do injetor, como a agulha e o solenoide. O método japonês dita que, após uma limpeza profunda, deve-se realizar um ciclo de vedação utilizando exclusivamente combustível com alto teor de nitrogênio. O nitrogênio é um detergente natural que evita que os subprodutos da combustão se adiram às paredes metálicas.
É como aplicar uma camada de Teflon aos seus injetores desde o interior. Muitos condutores cometem o erro de voltar à gasolina barata logo após terminarem o tratamento de limpeza, o que provoca um efeito rebote. Os poros do metal, agora limpos e abertos, absorvem a sujeira nova com maior rapidez. Manter um ciclo constante de combustível de alta qualidade durante pelo menos 1000 km após a limpeza assegura que as superfícies internas se polam microscopicamente graças aos aditivos do combustível. É a diferença entre limpar uma janela e aplicar nela um tratamento repelente de chuva. No Japão, a qualidade do combustível é uma questão de honra nacional, e entender como estes traçadores químicos interagem com seu motor é a chave para que você não tenha que voltar a limpar seus injetores em anos. Mas se você acredita que a química é a única solução, espere para ver como um simples ímã pode mudar as regras do jogo no posto 15. Número 15. O truque do ímã de neodímio na linha de combustível. Chegamos a um método que parece ficção científica, mas que tem uma base física sólida na manutenção preventiva japonesa. O número 15 é a instalação estratégica de ímãs de neodímio de alta potência na linha de combustível, antes que esta chegue ao trilho de injetores. Embora a gasolina não seja magnética, os sedimentos microscópicos de desgaste dos tanques dos postos e das próprias bombas de combustível costumam ter traços metálicos ferrosos. Estas micropartículas são as que atuam como lixa dentro dos injetores, corroendo o bocal e destruindo o padrão de pulverização. Ao colocar um ímã de neodímio potente ao redor da tubulação de combustível, você cria uma armadilha magnética que captura estas partículas antes que cheguem à delicada agulha do injetor. É um filtro molecular que não obstrui e que não requer manutenção além de uma limpeza externa ocasional. Nas oficinas de alto rendimento de Osaka, é comum ver estes ímãs protegidos com capas de borracha nas linhas de suprimento. A teoria japonesa vai além da filtragem. Acredita-se que o campo magnético também ajuda a alinhar as cadeias de hidrocarbonetos, permitindo uma combustão ligeiramente mais eficiente, embora isto último seja motivo de debate. O que não é discutível é que, ao retirar o ímã após 6 meses, você verá uma fina camada de lama escura presa na parede interna do tubo. É sujeira que nunca chegou aos seus injetores. É a proteção invisível que mantém a saúde do motor. Mas o injetor não trabalha sozinho. Depende do ar que entra, e o posto 14 nos ensinará como o fluxo de ar é o melhor aliado da limpeza. Número 14. Limpeza da borboleta de admissão para fluxo laminar. O número 14 é um lembrete de que o motor é um sistema holístico. Muitos condutores se obsessivam com o combustível, mas esquecem que o ar é o veículo que transporta a mistura. Uma borboleta de admissão suja ou com depósitos de carbonização cria turbulências. Em vez de um fluxo de ar suave e previsível, fluxo laminar, o ar entra no cilindro de forma caótica, fluxo turbulento. Como isso afeta seus injetores? Quando o fluxo de ar é turbulento, a atomização do combustível não é uniforme. O ar choca com as gotas de gasolina, fazendo com que estas se agrupem e formem gotas maiores que não queimam bem, deixando resíduos de carvão logo na ponta do injetor. É um círculo vicioso. O ar sujo suja o injetor e o injetor sujo piora a combustão. O método japonês de limpeza da borboleta não usa sprays genéricos. Utiliza um pano de microfibra umedecido em solvente específico para limpar manualmente as bordas onde a borboleta fecha. Ao restaurar o fluxo laminar, permitimos que o ar passe a uma velocidade constante e abrace o combustível pulverizado pelo injetor. Esta corrente de ar constante atua como um secador de cabelo gigante que mantém o bocal do injetor livre de condensações de combustível. É uma limpeza indireta, mas vital. Os mestres japoneses dizem que um ar limpo é o sabão do injetor. Se o ar entra bem, o injetor sofre menos. Mas se você quer uma limpeza profunda de dentro para fora, nada supera o poder do vapor, como veremos no posto 13. Número 13. Descarbonização por vapor de água destilada. Este é um truque da velha guarda dos engenheiros da Mitsubishi e Honda que hoje parece esquecido, mas que continua sendo extremamente efetivo. O número 13 é a descarbonização por vapor induzido. Consiste em introduzir uma quantidade milimétrica e controlada de água destilada através do sistema de vácuo do motor enquanto este está em marcha e em temperatura de funcionamento. Quando a água destilada entra na câmara de combustão quente, converte-se instantaneamente em vapor superaquecido.
Este vapor atua como um jato de areia microscópico e suave que desprende os depósitos de carvão das pontas dos injetores, das válvulas e da cabeça do pistão. É o que os mecânicos chamam de choque térmico de limpeza. O mais importante é que a água deve ser destilada para evitar depósitos de calcário e o processo deve ser extremamente lento para evitar um calço hidráulico. No Japão, esta técnica é realizada utilizando um acesso intravenoso médico conectado a um tubo de vácuo. Ajusta-se para que caia uma gota a cada poucos segundos. O resultado é assombroso. O vapor limpa as zonas onde os químicos às vezes não chegam. Você verá como sai uma fumaça acinzentada pelo escape, é a vida do seu motor voltando ao seu estado original. É uma limpeza profunda, ecológica e quase gratuita que deixa as câmaras de combustão reluzentes. Mas se você não tem tempo para o vapor, o método da marcha lenta prolongada do posto 12 é a sua melhor opção para a limpeza passiva. Número 12. O método da marcha lenta prolongada com aditivo. Diferente da purga de alta carga em rodovia, o número 12 baseia-se na paciência e na saturação química. Os injetores têm uma arquitetura interna cheia de recantos onde o verniz se esconde. O método da marcha lenta prolongada consiste em adicionar o aditivo PEA, que vimos no posto 19, e deixar que o motor trabalhe em marcha lenta durante períodos de 30 minutos intercalados. Por que em marcha lenta? Em baixas rotações, o tempo de abertura do injetor é curto, mas a frequência é constante e a pressão no trilho é estável. Isto permite que o químico banhe as partes internas do injetor sem que sejam expulsas violentamente. É um processo de amolecimento por imersão. No Japão, os condutores que não podem sair para a rodovia utilizam este método durante 2 ou 3 dias seguidos, ligando o carro pela manhã e deixando-o trabalhar enquanto se preparam para o dia. É uma limpeza suave, mas profunda. Imagine que é como deixar a louça de molho antes de lavá-la. Os componentes do injetor absorvem o detergente, desfazendo as gomas e vernizes que causam o travamento da agulha. É ideal para carros que estiveram parados por muito tempo ou que apenas são usados em trajetos urbanos. A constância supera a força neste caso. Mas antes de dar por terminada a fase 1, devemos assegurar que o injetor está saudável eletricamente, e para isso precisamos da ferramenta definitiva do posto 11. Número 11. Verificação da impedância com multímetro. Chegamos ao final da fase 1 com o método de diagnóstico mais importante do protocolo japonês. O número 11 não é uma limpeza física, mas uma verificação de saúde elétrica. De nada adianta ter um injetor limpo se a bobina interna está danificada. O injetor é um solenoide, um eletroímã, que abre e fecha uma agulha milhares de vezes por minuto. Com o tempo, o calor degrada o verniz isolante do cobre interno, mudando sua resistência elétrica, impedância. Utilizando um multímetro na escala de ohms, os mecânicos japoneses medem cada injetor a frio e a quente. Todos os injetores do mesmo motor devem ter valores quase idênticos, habitualmente entre 12 e 16 ohms, dependendo do modelo. Se um variar mais de 10%, esse injetor é o elo fraco, que está causando falhas de ignição que nenhum limpador poderá solucionar. Esta verificação é o que separa um condutor informado de um que gasta dinheiro às cegas. Se a impedância é correta, então sabemos que qualquer falha é por sujeira e podemos seguir com nossos métodos. Se não, sabemos que é hora de substituir. É o pragmatismo nipônico em sua máxima expressão. Dados antes de suposições. Se estes métodos externos e preventivos pareceram reveladores, prepare-se para o que vem agora. Limpamos o sistema sem desmontar nada, mas agora vamos entrar no território da cirurgia sem bisturi. Agora você descobrirá como construir sua própria máquina de limpeza por pulsos com materiais que tem em casa, como realizar uma limpeza inversa para tirar a sujeira por onde entrou, e o segredo japonês do banho ultrassônico caseiro que as concessionárias odiarão que você saiba. O motor está desperto, mas agora vamos fazê-lo brilhar como nunca. Você está pronto para o próximo nível de perfeição? Número 10. Limpeza por pressão direta com raio de combustível. O número 10 representa o salto da fase preventiva para a fase operativa. Quando os aditivos no tanque não são suficientes porque a obstrução é severa, os técnicos japoneses utilizam a técnica de anestesia local, a limpeza por pressão direta.
Este método consiste em desconectar a alimentação de combustível que vem do tanque e conectar uma fonte externa de pressão diretamente ao trilho, ou rail, de injetores. Para realizar isto com precisão nipônica, utiliza-se um recipiente pressurizado carregado com uma mistura pura de solventes de limpeza e combustível de alta octanagem. Ao fazer isto, o motor funciona exclusivamente com o produto de limpeza. Qual é a vantagem técnica? Estamos eliminando a diluição. Em vez de ter um 1% de limpador em 60 litros de gasolina, temos 100% de agente ativo golpeando a válvula do injetor. O processo requer desativar a bomba de combustível do carro, removendo o fusível correspondente, para evitar que a gasolina do tanque transborde. Uma vez conectado o equipamento, dá-se partida no motor e deixa-se que consuma toda a mistura pressurizada. Durante estes 15 ou 20 minutos, o motor experimenta uma limpeza intensiva, onde cada pulso do injetor é uma descarga de solvente puro. É uma intervenção cirúrgica que dissolve os vernizes mais resistentes em tempo recorde. Ao terminar, o sistema é reconectado e o motor volta à sua configuração de fábrica, mas com as artérias completamente limpas. É a forma mais efetiva de resetar o estado físico da injeção sem remover um único parafuso do bloco. Número 9. O método da pulsação inversa manual. Às vezes, a sujeira não está apenas grudada, mas presa. O número 9 é uma técnica de engenharia reversa que desafia a lógica convencional. A pulsação inversa. A maioria das pessoas tenta empurrar a sujeira através do injetor, mas os orifícios de saída são tão microscópicos que as partículas maiores ficam presas como uma rolha de cortiça. No Japão, sabe-se que se algo entrou por um lado e não pode sair, deve retornar por onde veio. Este método requer desmontar o injetor, uma das poucas vezes que o faremos, mas com um propósito nobre. Utilizando um adaptador especial e um frasco de limpador de contatos ou carburadores, aplicamos pressão do bocal para a entrada. Enquanto aplicamos esta pressão inversa, ativamos o injetor manualmente utilizando uma bateria de 9 volts ou um gerador de pulsos. Ao abrir-se a válvula no sentido contrário, o solvente empurra os sedimentos, fragmentos de microfiltro e restos de oxidação para fora do corpo do injetor. É assombroso ver a quantidade de resíduos sólidos que saem pela parte superior, resíduos que nunca teriam passado pela ponta. Esta técnica é a cura definitiva para injetores que parecem mortos, mas que simplesmente estão engasgados. É um exercício de paciência e delicadeza que devolve o fluxo original a 100%, demonstrando que às vezes, para avançar, é preciso saber retroceder. Número 8. Limpeza dos microfiltros de cesta. Dentro de cada injetor existe um herói esquecido: o microfiltro de cesta. O número 8 foca neste componente que quase ninguém menciona. É uma pequena malha de aço inoxidável situada na entrada do injetor. Sua função é deter qualquer partícula que tenha conseguido burlar o filtro principal de combustível. O problema é que, com os anos, este microfiltro se satura, restringindo o fluxo de combustível mesmo que o injetor esteja limpo por dentro. A técnica japonesa não consiste em simplesmente limpar esta malha, mas em extraí-la e substituí-la ou, na falta desta, realizar uma limpeza por cavitação. Para extraí-lo, utiliza-se um parafuso de rosca fina que é inserido suavemente na cesta para puxá-la para fora. Uma vez fora, pode-se observar sob uma lupa como os sedimentos criaram uma parede quase impermeável. Se você não tem peças de reposição, a limpeza é realizada submergindo a cesta em solvente quente e aplicando ar comprimido no sentido contrário. É um trabalho de micromecânica. Muitos diagnósticos de injetor defeituoso são, na verdade, simplesmente microfiltros obstruídos. Ao restaurar esta primeira linha de defesa, o injetor recupera sua pressão de trabalho nominal e a pulverização volta a ser uma névoa perfeita. É o detalhe que marca a diferença entre um motor que funciona e um que voa. Número 7. O truque do solvente quente. Na química, o calor é um catalisador da solvência. O número 7 é um segredo dos mestres de Kyoto: aquecer o agente limpador antes de introduzi-lo no sistema. Os vernizes e resinas que obstruem os injetores são polímeros de cadeia longa que se tornam muito mais solúveis quando se eleva a temperatura do solvente. Este método consiste em aquecer o aditivo de PA ou o solvente de limpeza, em banho-maria, nunca com chama direta por segurança, até uns 40 ou 50 graus centígrados antes de realizar a limpeza por pressão direta.
Ao estar quente, o líquido tem uma tensão superficial menor, o que lhe permite penetrar nas fissuras microscópicas da sujeira com muito mais facilidade. Quando este solvente quente atinge a ponta do injetor, a dissolução da carbonização é quase instantânea. É a diferença entre lavar um prato com gordura usando água fria ou água quente. Os resultados são tão drásticos que até injetores com anos de negligência podem recuperar seu padrão de pulverização em minutos. No entanto, requer precisão. Se o solvente estiver quente demais, você poderia danificar as bobinas internas. A medida justa é a chave da maestria. Número 6. Uso de sensores de oxigênio para calibrar a limpeza. A limpeza não termina quando você desliga o motor, termina quando a combustão é perfeita. O número 6 utiliza a própria tecnologia do carro para verificar o sucesso do processo. Os sensores de oxigênio, sondas lambda, são os olhos do motor. Durante e após a limpeza, um técnico japonês monitora os Short-Term Fuel Trims, ajustes de combustível a curto prazo, mediante um scanner UBD2. Se os injetores estavam sujos, o computador do carro, ECU, provavelmente estava compensando a falta de fluxo adicionando mais tempo de abertura. Ao limpar os injetores, o fluxo aumenta e, de repente, a mistura torna-se rica. Observar como os valores dos sensores baixam em direção ao zero é a confirmação científica de que o injetor agora entrega o que deve. Se após a limpeza os valores continuarem erráticos, significa que há um problema de vedação ou uma falha elétrica. Não usamos a intuição. Usamos os dados. Este método permite saber exatamente quando parar de limpar. É o uso do feedback em tempo real para alcançar a perfeição técnica. É, em essência, deixar o carro dizer a você: obrigado, agora posso respirar. Número 5. O banho de ultrassom caseiro, sem desmontagem total. O número 5 é uma adaptação engenhosa de uma tecnologia industrial para a garagem doméstica. Os ultrassons limpam mediante a cavitação, milhões de bolhas microscópicas que implodem e arrancam a sujeira. No Japão, para evitar a desmontagem total dos trilhos de combustível complexos, utilizam-se transdutores de ultrassom portáteis que são acoplados diretamente ao trilho de injetores enquanto este está cheio de solvente. As vibrações de alta frequência viajam através do metal e do líquido, chegando ao interior do injetor sem necessidade de extraí-lo. É uma vibração molecular que solta inclusive os depósitos carbonizados na câmara de combustão. Ao combinar esta vibração com a abertura eletrônica dos injetores, usando um pulsador, a limpeza é total. Este método é a máxima expressão da cirurgia sem bisturi. Você alcança o mesmo efeito que uma máquina profissional de milhares de dólares, mas mantendo a integridade das conexões originais. É uma dança de física pura onde o som se torna o agente de limpeza mais potente que existe. Uma vez que as moléculas de sujeira se desprenderam pela vibração, são expulsas na próxima partida do motor. A verdadeira magia do ultrassom não é visual, é auditiva e molecular. No contexto do método japonês, não nos limitamos a submergir a peça. O segredo reside na frequência de varredura. Enquanto as máquinas baratas operam em uma frequência fixa, os mestres nipônicos sabem que diferentes tipos de sujeira requerem diferentes comprimentos de onda. Ao aplicar transdutores externos ao trilho de combustível, estamos enviando ondas que viajam através do metal do injetor a uma velocidade de 5.000 metros por segundo. Estas ondas criam zonas de alta e baixa pressão dentro do corpo do injetor, o que gera microbolhas de vácuo. Quando estas bolhas implodem contra o verniz endurecido, liberam uma energia térmica localizada que desintegra a sujeira sem afetar o metal. É uma limpeza em nível atômico. Se você acompanhar este processo com um gerador de pulsos que mantenha a agulha do injetor em movimento, permite que as ondas de choque limpem inclusive o assento da válvula, onde se acumula o resíduo que causa o gotejamento de combustível. Ao finalizar o ciclo de 20 minutos, o solvente que antes era transparente sairá escuro, sinal de que os ultrassons sacudiram as entranhas do motor. É uma técnica de mínima invasão e máximo impacto, o padrão de ouro da cirurgia sem bisturi. Número 4. Substituição das juntas tóricas ou rings de Vitton. Chegamos a um ponto de manutenção crítico. O número 4 ocupa-se da segurança e da pressão. As juntas tóricas são as encarregadas de que o combustível não escape e de que não entre ar não medido no cilindro. Com o calor, a borracha convencional torna-se quebradiça e falha. No Japão, o padrão de ouro é o Vitton.
um fluoroelastômero que resiste a altas temperaturas e químicos agressivos. Mesmo que você não desmonte o injetor por completo, inspecionar e lubrificar estas juntas com graxa de silicone é vital. Uma junta ressecada pode causar uma entrada de ar, fazendo com que o motor falhe em marcha lenta mesmo que o injetor esteja impecável por dentro. A precisão japonesa dita que se um injetor é tocado, suas juntas são trocadas. Utilizar Viton assegura que o sistema mantenha a pressão de operação, que pode ser de várias atmosferas, sem vazamentos mínimos que possam causar incêndios ou perda de rendimento. É o componente mais barato, mas sua falha é a mais dispendiosa. Manter estas juntas em estado eterno é o segredo da confiabilidade a longo prazo de marcas como Lexus ou Infiniti. Muitos condutores ignoram que um injetor limpo pode ser a causa de um motor que falha se seus selos externos expiraram. No Japão, a substituição por juntas de Viton não é uma opção, é um protocolo de segurança nacional para o motor. O Viton, um fluoroelastômero de alta gama, possui uma resistência química que a borracha nitrílica comum simplesmente não pode igualar. As juntas originais costumam endurecer devido aos ciclos de calor extremos, transformando-se em plástico rígido que permite a entrada de ar parasita. Este ar não medido pelo sensor de massa de ar, MAF, desequilibra a mistura estequiométrica, fazendo com que o cilindro trabalhe mais quente do que o normal, o que eventualmente volta a carbonizar a ponta do injetor. É um ciclo de autodestruição. Ao instalar selos novos de Viton, lubrificados com uma camada microscópica de graxa de silicone dielétrica, garantimos uma vedação hermética que mantém a pressão do trilho constante. Esta pressão é a que assegura que o injetor não cospe gotas grandes, mas atomiza o combustível em uma névoa fina. É a diferença entre um motor que luta para girar e um que se sente suave como a seda. Número 3. A técnica da aceleração de desbloqueio. O número 3 é uma manobra de controle de pressão. Quando terminamos uma limpeza química intensiva, às vezes restam restos de solvente e verniz amolecido que podem colar a agulha do injetor ao esfriar. Para evitar isso, realiza-se a aceleração de desbloqueio imediatamente após o tratamento. Consiste em levar o motor, em ponto morto, a um regime de rotações alto, aproximadamente 5.000 voltas, em rajadas muito curtas de 1 segundo. Esta flutuação violenta da pressão no trilho e a velocidade de abertura do solenoide atuam como um martelo mecânico que assenta a agulha em seu lugar e expulsa qualquer resíduo remanescente. Não é maltratar o carro, é uma purga mecânica final. Os engenheiros japoneses sabem que a inércia é uma ferramenta. Ao fechar e abrir o injetor na sua máxima velocidade de projeto, asseguramo-nos de que o percurso da agulha seja completo e livre. É o último suspiro da limpeza antes de passar para a parte eletrônica. A física por trás da aceleração de desbloqueio baseia-se na inércia do solenoide. Após aplicar solventes químicos potentes, as superfícies internas do injetor ficam nuas. Se o motor for desligado e deixado esfriar imediatamente, os restos de solvente podem evaporar e deixar uma película pegajosa que bloqueia a agulha na sua posição de fechamento. A técnica japonesa evita isso mediante rajadas de alta pressão. Ao levar o motor a 5.000 rotações por segundo em ponto morto, o solenoide do injetor ativa-se e desativa-se centenas de vezes, golpeando mecanicamente o assento da válvula. Este martelamento controlado serve para assentar perfeitamente a agulha e expulsar qualquer micropartícula que tenha ficado presa nos orifícios de saída. No Japão, este método é conhecido como o despertar do guerreiro. É o momento em que o sistema de injeção sacode a preguiça do tratamento químico e recupera sua agilidade operacional. É vital que este processo seja realizado com o motor já em temperatura de serviço para assegurar que o óleo esteja fluindo corretamente e proteja os componentes internos do motor durante estas rajadas de potência. O som do escape mudará de um tom opaco para um rugido limpo e cristalino, sinal de que o desbloqueio foi bem sucedido. Número 2. Calibração da ECU após a limpeza. Você limpou o hardware, agora deve atualizar o software. O número 2 é a calibração da unidade de controle do motor, ECU. Como mencionamos antes, seu carro aprendeu a trabalhar com injetores sujos. Se você não apagar esse aprendizado, o carro continuará injetando combustível como se ainda estivessem obstruídos, o que provocará um consumo excessivo e uma marcha errática. Nos carros japoneses, isto é feito frequentemente mediante um idle relearn ou um reset dos valores de adaptação.
Você pode fazer isso mediante um scanner ou, em muitos modelos, desconectando a bateria durante 30 minutos e depois deixando o carro em marcha lenta sem consumidores elétricos, luzes, rádio ou ar-condicionado desligados. Durante 10 minutos. Durante este tempo, a ECU escuta o motor, ajusta os tempos de injeção à nova realidade de limpeza e estabelece um novo mapa de eficiência. É como se o motor acordasse de um pesadelo e percebesse que agora pode correr com menos esforço. Sem este passo, a limpeza está pela metade. É a harmonização final entre a mente e o corpo da máquina. A unidade de controle do motor, ECU, é um organismo de aprendizado. Durante meses ou anos, esteve monitorando os sensores de oxigênio e detectando que a mistura estava pobre, devido aos injetores obstruídos. Para compensar, a ECU modificou suas tabelas de ajuste de combustível, Fuel Trims, ordenando que os injetores permaneçam abertos mais tempo do que o projetado. Se você limpa os injetores e não reinicia este aprendizado, a ECU continuará injetando combustível em excesso, desperdiçando gasolina e podendo danificar o catalisador. O processo de calibração é o começar do zero necessário. Ao realizar o reset, seja por scanner ou desconexão física, obrigamos o processador do carro a entrar em modo de lógica de malha aberta. O carro começa a ler os sensores como se fosse a primeira vez que sai da fábrica. Você notará que durante os primeiros 10 minutos de marcha lenta, o carro pode oscilar ligeiramente de rotações. Não se assuste, é a inteligência artificial do motor mapeando novamente a eficiência dos seus injetores agora limpos. Ao final do processo, o carro encontrará um novo ponto de equilíbrio, muito mais baixo e eficiente que o anterior. Você atualizou o cérebro para que esteja à altura do novo coração. Número 1. O ritual de proteção Kintsugi para o sistema de combustível. Chegamos ao topo da nossa montanha técnica. O número 1 é mais do que um método. É uma filosofia de proteção a longo prazo que chamo de ritual Kintsugi. Na arte japonesa, o Kintsugi é reparar o quebrado com ouro, fazendo com que a peça seja mais forte e bela que a original. Aplicado aos seus injetores, significa criar uma barreira química permanente contra a sujeira. Este ritual consiste no uso sistemático de condicionadores de combustível de nanotecnologia que criam uma película hidrofóbica no interior do sistema. Uma vez que seus injetores estão limpos, este produto sela os poros do metal, evitando que os vernizes tenham onde se agarrar. É uma blindagem molecular. Além disso, o ritual inclui a disciplina de nunca permitir que o tanque baixe de 1/4 da capacidade para evitar a sucção de sedimentos e condensação. É um compromisso com a pureza. Quem pratica o ritual Kintsugi não volta a ter injetores sujos nunca mais. Transformou uma fraqueza do sistema em uma fortaleza eterna. É a vitória final da prevenção sobre a reparação. Este método transcende a mecânica e entra no terreno da prevenção de elite. O ritual Kintsugi baseia-se na ideia de que a reparação deve tornar o objeto mais forte do que antes. Em um sistema de injeção, isto é alcançado mediante a aplicação de condicionadores metálicos nanotecnológicos. Estes produtos contêm moléculas que se aderem às paredes internas do injetor por atração iônica, preenchendo as microfissuras causadas pela erosão do combustível de baixa qualidade. Ao selar estas imperfeições, você cria uma superfície tão lisa que o verniz e o carvão simplesmente não têm onde se ancorar. É como aplicar uma camada de diamante líquido às artérias do seu carro. No Japão, este ritual inclui a disciplina de reabastecer sempre antes que o indicador chegue ao último quarto, evitando que a condensação de água e os sedimentos pesados do tanque entrem no sistema de alta pressão. O condutor que segue o ritual Kintsugi entende que a manutenção não é algo que se faz uma vez, mas que é um estado de consciência. No final do dia, este método garante que seus injetores mantenham um padrão de pulverização perfeito pelo resto da vida útil do veículo. É a imortalidade mecânica alcançada através da disciplina e da ciência. Após percorrer estes 20 métodos, da física térmica à química de grau médico e à calibração eletrônica, o resultado é inevitável. Um motor que respira com a suavidade da seda e responde com a contundência do aço. Você economizou centenas de dólares, mas o mais importante é que adquiriu o conhecimento. A recompensa não é apenas a economia de combustível ou a potência recuperada. É a satisfação do trabalho bem feito.
Enquanto a rapidez ocidental busca soluções mágicas em frascos de $5, a paciência japonesa encontra a perfeição no detalhe e na disciplina. Seu carro já não é apenas uma máquina. É um testemunho do seu cuidado e precisão. Você completou a fase 2. Agora, o caminho está limpo. Desfrute do silêncio do seu motor, porque esse sussurro é o som da pureza recobrada.